Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos, ao Júlio, ao Jussié, a dona Maria, a dona Irenite, a todo mundo. Pessoal, copia e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Vai chamando a galera, vai se inscrevendo, ative o sininho aí e senta o dedo. Pessoal, estamos com 278, vamos chegar a 600 pessoas agora ao vivo. Iremos falar sobre a invasão, atirou e matou 3 pessoas agora. O círculo se fechou dentro do STF. Iremos falar sobre o julgamento e todos os indícios sobre a prisão aí do Jair Messias Bolsonaro. O médico já fez agora ao vivo com nós aqui no canal que o estado de saúde foi descoberto uma doença do Jair Messias Bolsonaro e a gente vai apresentar aqui o atestado médico e todos os detalhes. O Trump manda uma indireta hoje para o ministro Alexandre de Moraes. A gente vai compartilhar sobre o STF aí. Todos os ministros, pessoal, estão largando mão do ministro Alexandre de Moraes. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Coloca aí nos comentários o número do like, a gente vai por partes, porque é muitas notícias, mas a gente vai conseguir responder todas as notícias. Pessoal, antes disso, eu quero dizer que o Trump disse para todos ficarem ligados, pois houve um grande avanço na negociação com a Rússia em relação ao presidente Putin aí. E também agora, pessoal, Lula provoca Trump e diz que ele está plantando comida e não ódio. Eu estou plantando comida e não plantando violência e ódio dirigida aí ao presidente Trump. E, pessoal, Bruno também, monarca aí, comemora 35 anos hoje. A gente vai falar sobre os exames, pessoal, do Bolsonaro. Mostrou uma doença grave e necessita de tratamento após a prisão domiciliar. O Jair Messias Bolsonaro deixou sua casa no Jardim Botânico, onde cumpre a prisão domiciliar para fazer todos os exames. E os médicos aqui, ele descreveu, pessoal, que os exames foram exames laborais e de imagem para investigar um quadro recente de febre, tosse, persistência de vômito, refluxo e muitas situações. O boletim divulgado hoje pelo Hospital DF Star mostra que os exames evidenciam, pessoal, imagem residual de 2 infecções gravíssimas pulmonares recentes, possivelmente relacionadas aos episódios de broncoaspiração. E a endoscopia mostrou a persistência da esofagia e da gastrite, agora menos intensa, porém com a necessidade de tratamento medicamentoso e contínuo. Deverá seguir com o tratamento da hipertensão arterial, do quadro de refluxo e medidas preventivas aí de broncoaspiração sendo liberado hoje, diz o médico agora ao vivo. Bolsonaro deixou o hospital após mais de 4 horas fazendo exames no local. Ele chegou ao hospital agora, ele retornará, está na sua residência no condomínio solar de Brasília, onde cumpre aí a prisão domiciliar. Bolsonaro está com a prisão domiciliar desde o dia 4, lembrando que o seu julgamento já é mês que vem, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e esta foi a primeira vez que ele deixa sua casa para exames externos. O quadro de saúde aí se agravou 3 dias após a prisão e os advogados pediram visitas frequentes de diversos médicos. E, pessoal, eu quero compartilhar aqui ao vivo com vocês, coloca aí nos comentários. O Eduardo Bolsonaro reage a Padilha após a sanção do governo Trump. Coloca aí se você, patriota aqui que está ao vivo comigo, quer a prisão ou a morte do ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a morte de 3 pessoas aí, um tiroteio, a gente vai trazer os detalhes aqui ao vivo. Pessoal, o Eduardo Bolsonaro reagiu às críticas do ministro Alexandre Padilha sobre a sanção imposta pelo governo do Donald Trump à esposa e a toda a sua família. O deputado, que está aí nos Estados Unidos desde fevereiro e atua em defesa de medidas contra o governo e autoridades, contra o ministro Alexandre de Moraes, comparou a medida adotada pelos Estados Unidos a decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, aí, contra ele e toda a sua família. Qual é o risco que a minha esposa representa à democracia? Comentou Eduardo Bolsonaro. A esposa do deputado, a dona Heloísa, teve suas contas bancárias bloqueadas por determinação aí do ministro Alexandre de Moraes.
A resposta de Eduardo Bolsonaro foi direcionada às críticas de Padilha à cassação do visto de entrada nos Estados Unidos da esposa e da filha de 10 anos. É um ato de covardia que atinge a minha esposa e uma criança de 10 anos. Que risco uma criança de 10 anos representa para o governo americano? Questionou aí o ministro da Saúde. Coloca aí nos comentários quem gostou, pessoal, dessa cassação aí dos passaportes do ministro, do Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, Davi Alcolumbre foi avisado e a treta vai ficar grande a partir de hoje. Doutor, o que aconteceu? Antes, a gente vai falar dos atiradores, pessoal. Abriram fogo aí e mataram 3 pessoas neste exato momento. Coloca aí nos comentários o número do like de vocês, coloca o nome de vocês e principalmente a enquete. Se vocês querem agora a morte do ministro Alexandre de Moraes ou a prisão dele. Eu quero saber de vocês que estão aqui ao vivo. Quem ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva agora e participa, pessoal, dos nossos sorteios ao vivo. Antes disso, a gente vai colocar a Michele Bolsonaro trazendo um detalhe e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a morte aí destas 3 pessoas agora, pessoal. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. O benefício é pago a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. A ex-primeira-dama ainda comentou sobre a atual situação de Jair Bolsonaro. O ex-presidente está em prisão domiciliar e será julgado no próximo mês por tentativa de golpe de Estado em 2022. Ela disse que o marido gostaria de estar lá, mas não pôde por estar em prisão domiciliar, o que nos entristece muito, afirmou. Ela ainda completou dizendo que ele vai voltar à presidência do Brasil e que a justiça vai ser feita. Apesar da declaração de Michele, o ex-presidente está inelegível até 2030 por abuso de poder político. Para saber mais, acesse metrópolis.com. Michele Bolsonaro chamou o presidente Lula de cachaceiro e afirmou que seu marido, Jair Bolsonaro, vai voltar à presidência do Brasil. A declaração da ex-primeira-dama acontece nesse sábado durante um evento no Partido Liberal em Natal. Ao lado do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, Michele criticou mudanças do governo Lula no benefício da prestação continuada. O benefício é pago... Pessoal, a gente vai agora falar sobre a questão da morte de 3 pessoas e sobre a invasão, mas antes disso eu quero fazer um adendo aqui com todos vocês. O BPC é um benefício de prestação continuada ao idoso que tem 65 anos ou mais e a todas as pessoas que têm doença, deficiência ou transtorno. Inclusive você que tem um neto, primo, filho, ou até você que tem um transtorno do espectro autista, você tem direito a esse benefício de um salário mínimo. Quem quer saber todos os detalhes, eu vou colocar ao final da nossa live daqui a pouquinho o meu número para entrar em contato, para eu passar todos os detalhes para este recebimento. Pessoal, agora a gente vai por partes. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo aqui neste canal. Zelensky discute em Bruxelas antes de partir para os Estados Unidos e para o encontro entre ele, líderes europeus e Trump agora, nesse exato momento. A gente está acompanhando aí a guerra, pessoal, e principalmente aí o acordo de paz entre o presidente Trump e o presidente Putin. Pessoal, o deputado Carlos diz que a proteção das crianças na internet é importante, mas se preocupa com o governo usando essa pauta para regular a internet e censurar a oposição. E agora a gente vai colocar, antes da gente falar da morte aqui, o Eduardo Bolsonaro, diretamente dos Estados Unidos, da Casa Branca, com o nosso presidente Trump. Lembrando, pessoal, que o nosso Brasil poderia estar ainda pior se não fossem as ações do presidente Trump direcionado ao Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro Alexandre de Moraes e toda a corte aí do Supremo Tribunal Federal. Lembrando também que um dos ministros aí, que foi Nunes Marques, aí deu a absolvição aí da nossa deputada Carla Zambelli. Ele não considera ela como culpada e descreveu que ela deve ser absolvida. Vocês aqui, algo que eu recebi no último encontro, né, dentro da Casa Branca, junto com Paulo Figueiredo, mais uma prova de que o que eu estou falando é verdade. Se vocês prestassem atenção no cenário disso daqui, vocês jamais teriam feito chacota conosco, mas Deus faz as coisas certas. Eu agradeço a Deus a arrogância dos nossos inimigos, porque foi isso que permitiu, né, que asfaltou o caminho para que a gente pudesse chegar aqui. Se eles soubessem das nossas habilidades, se não tivessem subestimado
Provavelmente lá atrás já teriam pego meu passaporte e colocado uma coleira de mim, prisioneiro, dentro do Brasil para fazer o que eles bem entendessem. Mas, né, não vou repetir aqui a frase do Barroso, perderam essa oportunidade. Olha só. Isso aqui, um statement, né, uma declaração, foi impressa aqui uma página do Wikipedia, né, Eduardo, para você um grande statement, uma grande declaração para o seu maravilhoso pai está no caminho. Tudo de bom, Donald Trump, quando ele não era presidente. Quando ele era uma pessoa tóxica, quando muita gente achava que ele foi um tsunami, uma onda que passou, que não retornaria ao poder, estava sendo processado por insurrection, né, 6 de janeiro, até mesmo fora da presidência, tentaram fazer impeachment dele, mas a gente estava lá. E a gente faz as coisas por princípio, não faz por modinha. Ali tem outros ali, ali tem Benjamin Netanyahu, presidente do Knesset, presidente do Mossad, boné assinado pelo Trump, utilizei na posse dele, né? E esse daqui é especial por quê? Porque a conjectura dele mostra, né, que ele não é novo, é ainda do final do primeiro mandato dele, né, esse boné. E aí eu trago para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá, com uma das autoridades que eu falei para vocês que conversa diretamente com o presidente Trump. Ele falou, Eduardo, para você. Aí tem aqui, né? The Honorable Jair Messias Bolsonaro, 38th President of the Federative Republic of Brazil, First Class, do not bend the White House, Washington, D.C., 2502. É o endereço da Casa Branca. E aí, você traz aqui mais uma prova, né, da relação próxima de Trump com Bolsonaro. Lembrando. Pessoal, eu vou parar a tela aqui, vou remover com vocês e vou voltar ao vivo aqui. Estamos com 379. Vai dando like agora, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Se torne membro aí do nosso canal, dê o superchat, ajude o nosso canal de todas as formas possíveis. Que agora a gente vai falar a situação delicada que aconteceu. Menino de 7 anos é atingido por bala perdido dentro de escola municipal no estado do Rio de Janeiro e relato do pai choca. Quando ele era socorrido, meu filho me disse, papai, eu não sou bandido. Por que levei um tiro? O Senhor promete que eu não vou morrer alguns segundos atrás agora. E, pessoal, a gente está aqui acompanhando as notícias em tempo real. É muita bala perdida no estado do Rio de Janeiro, é muita facção criminosa, é muitas pessoas protegendo o PCC, muitos políticos, né? Aí, oh meu Deus, pessoal, a Ucrânia lança ataque ao centro ferroviário agora, na região que sofreu danos significativos após repetidos ataques de drones suicidas. Mas antes disso, a gente vai falar sobre a morte aí, pessoal. Atiradores abrem fogo e mataram 3 pessoas. Neste domingo, hoje, atiradores abriram fogo em um restaurante, matando ao menos 3 clientes do estabelecimento. Outras 8 pessoas ficaram feridas. Os policiais foram à ocorrência durante o ocorrido por volta e as vítimas fatais foram identificadas como 2 homens de 27 e 35 anos e um terceiro cuja idade não foi divulgada. Os disparos foram feitos após uma disputa entre os presentes no estabelecimento, segundo a emissora aí, CBS. Na cena do crime, os policiais contaram 36 cápsulas de munições de diferentes armas. Em uma esquina aí das redondezas, eles também encontraram uma arma de fogo que acreditam estar relacionada com o crime. Pessoal, vocês já estão sabendo também do roubo, né, do Barroso aí no complexo, né? A gente já está sabendo da novidade aí, o complexo, pessoal, que o Barroso comprou aí. É sabido que nem toda injustiça humana é reparada neste mundo, né? E aí a gente fala sobre a questão, pessoal, do Barroso aí, muitos milhões neste complexo aí que ele comprou. No referido imóvel localiza-se nada mais, nada menos da paradisíaca ilha aí de Key Biscayne, nos arredores de Miami, no seu amado Estados Unidos da América, onde não colocará os pés por muito tempo para seu total desgosto com toda clareza. Ele comprou, né, um edifício aí dentro dos Estados Unidos, mas ele não pode colocar os pés nos Estados Unidos. Pessoal, Fernanda Lima também foi condenada e terá que indenizar uma ex-deputada na data de hoje também, neste exato momento. Pessoal, a gente vai falar sobre agora a invasão. Olha só, pessoal, preste bastante atenção. Deixa eu voltar o vídeo. Meu Deus.
Pessoal, olha só o que aconteceu. A Ucrânia lança ataque agora ao centro ferroviário de Lviv, na região aí, que sofreu danos significativos após repetidos ataques de drones suicidas neste exato momento. Pessoal, estamos com 334. Vai dando like, vai compartilhando. Alckmin chama tarifas dos Estados Unidos de incompreensíveis e elogia aí os chineses. Ciro Nogueira cai de 16 pontos nas pesquisas pelo Senado do Piauí, passando de 45 para 29 este mês. E Marco Aurélio, aí, ex-ministro do STF, diz que nem no regime militar nós tivemos o que estamos tendo agora. Nós não tivemos isso sequer no regime militar. Particularmente, eu gosto muito, pessoal, deste ex-ministros aí. Olha só, todos os detalhes aqui ao vivo para vocês. Claro que essa postura não acabe intimidando a grande imprensa e gere aí um cerceio e gere consequências inimagináveis. Não se coaduna com o Estado Democrático de Direito o que vem ocorrendo. Nós não tivemos isso sequer quando vivenciamos o regime de exceção, que foi o regime militar. Claro que essa postura não acabe intimidando a grande imprensa e gere aí um cerceio e gere consequências inimagináveis. Não se coaduna com o Estado Democrático de Direito o que vem ocorrendo. Nós não tivemos isso sequer quando vivenciamos o regime de exceção, que foi o regime militar. Claro que essa postura... Pessoal, Marco Aurélio aí trazendo todos os detalhes sobre a questão que a gente está vivendo dentro do nosso Brasil. Marco Aurélio é contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, embora reconheça que ele está errando a mão, emparedando de integrante do Supremo, considerando a atuação judiciante é impecável para mim, questões do Supremo devem ser resolvidas internamente. E agora o ministro deve relatar todos os casos da corrupção aí do INSS, Toffolo, agora também alguns segundos atrás. Pessoal, 70% das cidades mais violentas do Brasil estão em estado sobre a gestão, infelizmente, aí do PT. E a gente também detona aí, o Caio detona Haddad, diz que por ser incapaz de reconhecer sua própria incompetência, ele culpa o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro não tem nenhum poder nos Estados Unidos, exceto o poder de se expressar, ou seja, ele é um simples mensageiro, ele não decide nada neste exato momento. E os Estados Unidos suspendeu os vistos para cidadãos aí de Gaza. E o deputado Marcel Van posta foto com Milley no palácio aí em Buenos Aires. Particularmente, eu gosto muito do presidente da Argentina, o Milley. Pessoal, lembrando também que Estados Unidos apreendem bens de Maduro avaliados em 3,8 bilhões, ou seja, 700 mil dólares, convertido em reais, 3,8 bilhões. Lembrando também que o presidente Trump avaliou aí a prisão, pessoal, do Maduro em mais de 200 milhões, aí, muitos milhões aí para quem entregar a cabeça do Maduro, que é um dos maiores ditadores aí, um dos, né? Da Venezuela aí, um dos maiores ditadores. Pessoal, deixa eu chamar a atenção de vocês, a Penha chegando agora, todo mundo que está aqui presente, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Eu quero pedir a todos vocês para curtir e compartilhar essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, chamar a galera para estar aqui ao vivo, compartilhando, se inscrevendo, dê o superchat, valeu demais, se inscreva no nosso canal, se torne membro. E para quem ainda, pessoal, tem algum filho, algum neto, né, com um transtorno do espectro autista, com a dislexia, com a hiperatividade, entre em contato agora no meu número, que eu vou passar todos os detalhes sobre o benefício aí, o BPC, que é o benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, doença e transtorno, e também ao idoso de 65 anos ou mais. E eu quero chamar a atenção de vocês, a gente vai falar sobre a invasão e o circo aí dentro do STF, que foi baleado agora neste exato momento, mas a gente vai entrar um pouquinho mais à noite. A gente faz 2 lives por dia agora, neste exato momento. Pessoal, ajude o nosso canal também se inscrevendo, a dona Ivonete falando aí, prisão e não morte do ministro Alexandre de Moraes. Entretanto, todavia, algumas pessoas querem aí a pena de morte para este ditador. Muitas pessoas, né, pessoal?
Gente, eu quero dizer para todos vocês também, se inscreva. Vocês que caíram aqui de paraquedas, obrigado, Suzana, por ter indicado a sua irmã aqui no meu canal. Ela mandou uma mensagem aí nos comentários e eu respondi. Obrigado pela indicação. Pessoal, se inscreva. Vamos chegar a 100 mil inscritos neste canal. E quando a gente chegar a 100 mil, a gente vai fazer uma festa, todo mundo junto, aqui no Espírito Santo. Eu quero convidar todos vocês. Então, ajude o nosso canal aí a chegar a 100 mil inscritos. Está faltando muito pouquinho. Eu conto com a sua inscrição, porque é de graça, pessoal. Se inscrever aqui não custa nada, tá, Chimango? Não custa nada aí no bolso de vocês, tá bom? Beijo, pessoal, e a gente volta. Vai lá dar o like na nossa live. Beijo, fica com Deus. Obrigado pela audiência.